Bem-vindos de volta à série Olhando para Jesus. Hoje nós vamos olhar para Charles Simeon e é algo muito especial que ele disse sobre o Evangelho. Eu gostaria de começar apenas lendo as palavras dele, então nós vamos orar e vamos fazer alguns comentários sobre algumas das verdades gloriosas que nós vamos encontrar onde ele escreveu. Então, Charles Simeon escreve: de todos os assuntos que podem ocupar a mente humana, não há nenhum tão grande e glorioso como o da redenção por intermédio da encarnação e morte do Filho unigênito de Deus. É aquele que ocupa incessantemente as hostes celestiais e ao qual o apóstolo Paulo, seja qual for o seu assunto mais imediato de discurso, reverterá em todas as ocasiões, por mais incidentalmente que tenha tocado nisso, ele mal sabe como ou quando deixá-lo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro por aqueles que estão escutando ou assistindo este vídeo. Ó querido Deus, eles e eu, nós temos o mesmo estoque de Adão, mas ambos receberam o dom do seu Espírito por meio da regeneração, através do Evangelho. Pai, nós desejamos ser mais agradáveis a Ti e descobrir que o meio é um conhecimento cada vez maior do Seu Filho, para que nós possamos ser conduzidos a amá-lo e, por intermédio desse amor, sermos levados a Te servir. Ó Pai, eu oro para mim mesmo, para os meus irmãos, para as minhas irmãs em Cristo, que o Senhor coloque em nós uma seriedade maior, uma urgência maior de conhecer a Cristo e de torná-lo conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Antes de voltarmos para as palavras de Charles Simeon, eu gostaria de dar uma pequena introdução aqui de algo que eu escrevi quando eu citei isso em um livro anos atrás. Que universo maravilhoso esse nosso Deus criou. E é verdade. Ainda assim, de todos os assuntos dignos de investigação e contemplação, há um que se eleva acima de todos eles, como o Everest se eleva acima dos menores montes. E é o conhecimento de Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Eu sempre fui uma pessoa com uma infinidade de interesses. Às vezes eu lamento que nós só vivemos 70, 80, 90 anos nessa terra. Há tantas coisas maravilhosas para serem estudadas. O universo, astronomia, física, matemática, geografia, oceanografia. Quero dizer, simplesmente continuar e continuar e continuar. Tudo isso que eu mencionei, porque pelo menos uma vez na minha vida eu pensei que era isso que eu queria estudar. Mas quando eu tinha 21 anos, eu descobri um assunto que está além de todos os outros, ofuscando. É um assunto gigante, mais poderoso, que faz todo o resto parecer algo pálido e sem cor. Esse assunto é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos olhando para Jesus. Por isso mesmo. Nós vivemos em uns dias assim de tanto ruído, até mesmo na igreja. Ou o que é chamado de igreja, às vezes parece mais uma feira de vaidades sobre a qual Bunyan escreveu. Tantos princípios sendo ensinados de tantas maneiras para conseguir sua melhor vida aqui agora, mas não é disso que se trata o cristianismo. O cristianismo é a respeito de Cristo, é sobre o Filho, não é nem mesmo sobre nós, é sobre Ele, acima de todas as outras coisas. Charles Simeon escreve: de todos os assuntos que podem ocupar a mente humana. Deixa eu fazer uma pausa aqui por um segundo e dizer algo. A mente que nós recebemos de Cristo, há algo que vem com isso. É a administração.
E hoje em dia, nesta era da internet, dos telefones celulares, do Instagram, Twitter, eu temo que nós estejamos nos tornando administradores com a mente pobre, e isso nos levará ao julgamento. Definitivamente levará, assim, para nos tornarmos ineficazes como servos de Cristo, como seres humanos, como pais, como maridos. Este mundo está tão cheio de glória. Cada folha é uma maravilha, cada grama, cada estrela. Nós não deveríamos ser apenas homens estreitos. Nós devemos ser capazes de olhar para todas as coisas e enxergar a glória de Deus nisso, e nós devemos desejar de alguma forma espremer para fora, seja uma estrela ou um problema de matemática. O que isso está me falando a respeito da glória de Deus? Então, há muitas coisas maravilhosas para ocupar a mente. Ele diz, de todos os assuntos que podem ocupar a mente humana, não há nenhum tão grande e glorioso como o da redenção, por intermédio da encarnação e morte do Filho unigênito de Deus. Sabe o que Charles Simeon está revelando aqui? Que ele passou muitos anos da vida dele cultivando um pensamento divino. Porque, embora a humanidade corra selvagemente hoje em dia, mal pensando em Cristo, por um momento sequer, Cristo está bem no centro da mente e do coração do Pai. E se você e eu estamos procurando ser imitadores de Deus, para sermos como nosso Pai Celestial, a nossa mente será mais consumida com a pessoa de Cristo. E, embora fosse um grande professor, ou um ótimo exemplo, e essas coisas deveriam ocupar a nossa mente, não é o maior tema para a mente. É Cristo como um Redentor, Cristo como Salvador, Cristo como substituto. Este deve estar no centro do nosso coração, da nossa mente, do nosso pensamento, definitivamente, dos homens que estão pregando. É aquele que ocupa incessantemente as hostes celestiais. Sabe, na oração do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu pensa dessa maneira. E Charles Simeon está nos mostrando uma mente celestial. Quando você prega, você está mostrando à sua congregação uma mente celestial? Uma mente que pensa como Deus pensa, que tem os mesmos desejos, que coloca Cristo em primeiro lugar, no centro do palco? Na mente de Deus está a encarnação e a morte do seu Filho unigênito. Isso é o que é realmente importante e deve estar em nossa mente. É aquele que ocupa incessantemente as hostes celestiais. Sabe, muitas pessoas falam sobre o céu. Eu realmente gostaria de ir para lá. Por quê? Bem, o pensamento do céu é bastante diferente do pensamento da terra. O pensamento do céu está centrado naquele que o fez. Por meio dele, para ele, Paulo escreve em Colossenses, todas as coisas foram criadas. É tudo sobre Cristo. E ele diz, e ao qual o apóstolo Paulo, seja qual for o seu assunto mais imediato de discurso, reverterá em todas as ocasiões. Eu amo isso. Paulo, em suas epístolas, a respiração de suas epístolas, a largura delas, a quantidade de matérias que ele estuda, não apenas teologicamente, mas praticamente, como viver nas diferentes áreas da nossa vida cristã, tantas coisas maravilhosas. Mas ele nunca pode, mesmo quando ele está ensinando princípios, se desvincular do grande tema do Evangelho. E isso é o que Charles Simeon está dizendo aqui. Seja qual for o seu assunto mais imediato de discurso, até mesmo sobre casamento, Efésios 5. O casamento é um exemplo perfeito. Reverte ao Evangelho em todas as ocasiões. Não deveríamos ser assim. Foi dito sobre Spurgeon. Até hoje em dia, algumas pessoas dizem sobre Spurgeon que ele apenas pregou uma mensagem.
Claro que isso é uma hipérbole, mas o ponto que está sendo feito é que ele pegava um tema, ele pegava um texto, ele fazia um caminho mais curto para a cruz, de uma maneira correta. Nós precisamos ensinar todo o conselho de Deus, né? Nós precisamos estudar todo o conselho de Deus, mas nada neste livro está separado do Evangelho, da pessoa de Cristo. Agora ele vai continuar. Seja qual for o seu assunto mais imediato de discurso, reverterá em todas as ocasiões para o Evangelho. E quando ele faz isso? Quando Paulo faz isso? Por mais incidentalmente que tenha tocado nisso, se ele simplesmente mencionar o Evangelho por apenas um momento, quando ele estiver falando sobre outro tema, quando ele mencionar o Evangelho, ele mal sabe como ou quando deixá-lo. É como se Paulo estivesse examinando o universo de Deus e olhando para todas as coisas, mas sempre, sabe, se ele olhar para as estrelas, de repente ele olha para o Evangelho de volta, e então ele não olha mais para as estrelas. Se ele estiver falando sobre algum grande tema, como o casamento, ele olha para o casamento, então de repente, de novo, Cristo chama a atenção dele, então ele não sabe mais como se afastar. Oh, nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser homens cheios do Evangelho, conhecedores do Evangelho, que, sabe, foi dito de Bunyan, que ele dizia que se cortasse as veias dele, ele ia sangrar a Bíblia. Eu adoraria que fosse dito isso de nós, que se cortasse as nossas veias, iria sangrar a Bíblia. E todas as grandes e gloriosas verdades inerrantes nessa Bíblia. Há uma coisa que veio na frente sempre, e essa é a pessoa de Jesus Cristo e sua obra redentora. Eu espero que isso seja um encorajamento para vocês. Continue conhecendo Cristo, continue pregando Cristo, continue vivendo para a glória de Cristo. Bem, mais uma vez, é por isso que é bom ler livros antigos. Que Deus os abençoe.